Boa noite, gente. Voltei. Eu precisei fechar a live. Eu tava explicando que eu não sei se é thinner, tinta, sei lá. Só sei que eu tenho alergia a esse negócio. Tem que tratar isso, inclusive, né? Toda vez que eu sinto esse cheiro, me dá aquela coceirinha na garganta. E aí eu tive contato agorinha. E aí, nossa, tava horrível a garganta. Mas vai dar certo, tô tomando meus olhinhos aqui. Qualquer coisa, se eu ficar tossindo aí, vocês sabem que é por esse motivo. Mas boa noite novamente, para quem está chegando, para quem já estava comigo, boa noite. Então, hoje vou falar sobre as linguagens do amor para as crianças. Por que eu escolhi falar sobre esse tema? Estamos aí no mês de outubro, muitos falam das crianças aí pelo Dia das Crianças. É o meu mundo aqui no consultório, atendo muitas crianças. Não sou mãe ainda, então eu não estou aqui para ensinar ninguém a ser pai, ser mãe, porque eu nem tenho experiência para isso. Tenho experiência aqui com os meus pequenos e as coisas que eu estudo. E também não é uma live para poder dizer que as crianças não precisam ser disciplinadas, que tem que só dar amor, carinho. Não, também não é essa a questão. Mas por que é tão importante entender essas linguagens do amor? Eu já tinha feito uma live sobre esse tema para os adultos. Inclusive, se alguém tiver interesse, todas as lives ficam lá no canal do YouTube. O link tá aí na bio. E também eu deixo lá no meu podcast o Despertar da Saúde, que também tem um link aí. Então, se vocês quiserem ouvir o dia que eu fiz a live sobre as 5 linguagens do amor para os adultos, fiquem à vontade. Mas vamos falar aqui hoje desse pequeno mundo, né? O mundo das crianças. E se eu perguntasse para vocês hoje, né? Vocês que são pais, mãe, sobre se você sente que seu filho ele consegue entender que vocês, né, os amam. Você acha que ele responderia? A maioria de vocês acha que responderia: sim, claro que meu filho entende. Claro que ele se sente amado. Mas você acha que se você entendesse um pouco mais a forma dele entender esse amor, como que ele acolheria melhor isso, como ele realmente se sentiria amado, você acha que isso facilitaria ou não? Com certeza, isso facilitaria muito esse convívio e esse mundo aí com o filho de vocês. Isso, quando uma criança se sente amada, a forma de disciplinar, educar, muitas vezes é um processo muito mais simples. Como eu falei, não é que criança não tenha necessidade de tomar assim, né, um puxãozinho de orelha, uma disciplina, com certeza. Mas quando essa criança é envolvida por amor, por carinho, e nesse livro que fala sobre essas linguagens, ele fala muito como é que ele usa o termo? Tanque emocional. Então, qual que é a importância de vocês encherem esse tanque emocional, esse potinho do amor de seus filhos? Isso, sem dúvidas, é algo que essa criança vai viver, né? É um adulto diferente. Porque então, se a linguagem do amor para nós adultos, quando você sente que está dando amor, que a pessoa está entendendo, quando você consegue entender o amor que essa pessoa está te transmitindo, não é bom? Não é diferente quando nós entendemos esse processo? Então, imagine para uma criança que principalmente aí, né, muitos falam da questão até os 7 anos de idade, dessa formação de caráter, dessa formação de personalidade, dessas questões de comportamentos. Então, se você consegue, se você pai, se você mãe, consegue entender o que eu quero falar para vocês hoje, a importância disso, imagina como que essas crianças vão se tornar, né? Que tipo de adulto? É muito diferente. Vamos pensar em, por exemplo, uma flor, né? Aquela planta ali. Você precisa regar ela. Então você pega a água lá, vai molhando ela na necessidade de cada uma. E aí você percebe que quando você faz isso na frequência correta, essa planta fica como? Ela vai florescer, fica a coisa mais linda quando você olha.
Então, por que não regar esse potinho do amor dos filhos de vocês também? Por que que isso também não é importante? É muito importante. E se essa flor, né, já que estou usando esse exemplo aí da flor, se vocês não molham essa flor, você olha para ela, você já percebe que ela está gritando por água. Você vai olhar, ela vai ter aquele aspecto mais murcho, não vai florescer. Então essas crianças, quando elas também não recebem essa dose de amor, né, como essa água que está molhando a plantinha, eles vão crescer adultos o quê? Implorando também por essa água. Aí fica uma forma mais fácil de vocês entenderem. Então essa criança, ela vai estar o quê? Com esse vazio que não foi preenchido e que aí traz muitas consequências na vida adulta. Então olha só a importância de entender 5 linguagens simples que podemos sim colocar no nosso dia a dia, que são fundamentais e que podem ajudar o seu filho, né, quando ele crescer. E aí, são as mesmas linguagens que eu falei na live de 5 linguagens do amor para os adultos, mas agora, né, adaptada de uma forma para que essas crianças entendam. Então, vamos falar sobre a primeira linguagem do amor, o toque físico. Então, essa criança, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser beijada, ela precisa desse toque físico. Mas aquele adulto, aquele pai, aquela mãe que não recebeu isso lá na infância dela e que não era importante, ele até queria, mas não tinha isso nesse lar. Você acha que é fácil para esse pai, para essa mãe conseguir fazer essa linguagem do amor para o seu filho? Não, porque muitas vezes ele pensa o quê? Eu cresci, não tive isso, tá tudo bem. Mas olha só, se você não consegue retribuir isso para o seu filho, você precisa se tratar. Para que existe, né, os terapeutas aqui? É para isso, porque a maioria das crianças, elas vão gostar sim desse abraço, desse beijo, de receber esse carinho de seus pais. Agora, aquela criança, não é toda criança que precisa amar essa linguagem do amor, não é sobre isso. Mas também precisamos entender um alerta. Essa criança que não gosta, né, que tem repulsa pelo toque, é um alerta também que os pais precisam ficar de olho. Por quê? Será que essa criança recebeu algum toque que não foi bom para ela? Algum toque que fez mal? E agora ela pensa que qualquer toque físico, mesmo vindo de seu pai, de sua mãe, que às vezes não tem nada a ver com essa questão, fez mal para ela, mas é uma coisa que precisa observar. Por que essa criança tem essa repulsa tão grande? Então já liga esse alerta aí. Tá, mas agora essa criança que tem essa linguagem do amor como toque físico. Então, né, como eu falei, é o abraço, é o beijo. É aquele momento que você vai contar uma história pro seu filho, pra sua filha. Então, além de você deixá-la lá na cama, né, deitada, tudo bem, às vezes você quer aproveitar aquele iniciozinho para já pegar no sono, mas se possível, coloca essa criança no seu colo, né? Pega o livro aqui com essa criança nesse colo. A criança já vai estar recebendo esse toque físico e ao mesmo tempo já tem outra linguagem do amor que já eu falo para vocês, de vocês estarem nesse tempo de qualidade com seus filhos. Então aproveite melhor esse tempo. Antes já está fazendo um toque físico, tempo de qualidade. Olha só a importância. A outra linguagem do amor são as palavras de afirmação. Então faça elogios para o seu filho, fale palavras que vão, né, encorajar essas crianças, que vão trazer essa vontade delas de ter outras experiências, porque ela está se sentindo fortalecida. É tão importante você olhar para o seu filho e falar: olha, eu te amo, nós amamos você, você é importante para a nossa família. Faça um bilhetinho, escreva algo que vai agradar o seu filho. O que você gasta ali de tempo para poder escrever um bilhete? É pouquíssimo tempo e o benefício é enorme. Pequenos detalhezinhos vocês podem ir fazendo no dia a dia. Outra linguagem do amor, né? A nossa terceira linguagem do amor é o tempo de qualidade. E essa linguagem do amor, quando não alimentada, se for importante para essa criança, pode trazer muitas questões negativas quando essa criança se tornar um adulto. Então esse tempo de qualidade é muito importante.
Muitas crianças relatam, eu queria tanto que meu pai, que minha mãe ficasse mais tempo comigo. Eu entendo que hoje a vida é muito corrida, que os pais precisam trabalhar muito, às vezes, para dar outros benefícios para os seus filhos. Tem pais que me falam, Débora, eu deixo meu filho na escola, né? Praticamente ele tá dormindo ainda. E aí quando eu vou buscar à noite, eu tenho pouquíssimo tempo com ele. Tenho meia hora, uma hora, assim, que poderia fazer com que a gente conseguisse ficar melhor durante a semana. Tá, mas esses 30 minutos, essa uma hora que você tem, como que você tem aproveitado isso com seu filho? Como que é esse tempo? É bom, não é? Você consegue aproveitar ou você tá com seu filho aqui, tô fingindo que tô com ele aqui, mas eu tô com o meu celular, mas eu tô vendo uma televisão. Então tenha esse contato visual com seu filho quando você for fazer essa linguagem do amor, desse tempo de qualidade. É como eu falei, não é questão de você ter o dia inteiro para passar com ele, mas é como você aproveita o pouco tempo que você tem. Então, se tem pouco tempo, aproveita esse contato visual, é você parar tudo que você está fazendo, é você levar o seu filho para ir num parquinho, brincar, dentro de casa. Quais são as brincadeiras que você pode inventar? Criança gosta dessa questão de criatividade. O que você pode fazer de diferente, né? É contar uma história, como já falei lá no Toque Físico. Para quem não tava, né? Esse toque físico de você vai ler uma história, então senta essa criança no seu colo, porque tá um tempo de qualidade, você tá tendo esse contato físico que também é importante. Boa noite, amiga. Obrigada por estar aqui. Então, aproveite melhor esse tempo com seu filho. Não é sobre ter horas, é sobre como você passa esse tempo com ele. Isso faz muita, muita diferença. Essa é uma das linguagens, assim, do amor que as crianças mais falam pra mim aqui no consultório. Tia, mas eu queria tanto ter mais tempo com meu pai comigo, minha mãe comigo. Então aproveite melhor esse tempo com o filho de vocês. Porque eu tenho certeza que se você disponibilizar meia hora, mais meia hora para estar com seu filho, de corpo e alma, tudo ali presente, eu tenho certeza que é bem diferente de você às vezes querer fazer coisas enormes que você provavelmente não vai conseguir cumprir pela correria. Então preste atenção nisso. Sobre outra linguagem do amor, de questão de presentes. Aí vocês viram, mas toda criança gosta de presente. Eu acho que toda criança tem essa linguagem do amor. Tem muitas crianças que chegam aqui com vários presentes e cobram o quê? O tempo de qualidade. Então, entre ela ganhar esse monte de presente, mas ter o pai e a mãe presente, ela ia preferir o pai e a mãe mais presente. Então, não é toda criança que vai apreciar. E não é, quando eu falo dessa linguagem do amor, que é importante para essas crianças, não é sobre o valor desse presente, mas é sobre que presente que seu filho iria gostar. Você pode parar um tempo e você mesmo fazer um presente para ele, usar sua criatividade. Às vezes é uma coisa tão simples, mas é o que seu filho mais vai gostar, é o que ele mais vai querer e que vai guardar com mais carinho. Então, pare às vezes de querer, não tem como dar presente, esse mês estou mais apertado, não sei o que. Não, às vezes é uma florzinha que você pegou, é algo que você trouxe ali, um bombonzinho. Isso para ele já faz tanta diferença. Então, pense, né, por esse lado. E aí a nossa quinta linguagem do amor é o ato de serviço. E lá nesse livro que eu li sobre essa questão da linguagem do amor das crianças, ele falou um negócio que eu achei tão engraçado. Ele estava falando que realmente é um serviço, né, para o pai e para a mãe, porque é um serviço que você assinou ali uma carteira que você vai ficar no mínimo 18 anos disponível para esse serviço, e depois dos 18 anos pode ser que você vai ficar aí nessa reserva ativa caso seu filho ou sua filha precise. E aí é exatamente isso que eu escuto aqui dos pais. Quando os filhos crescem, viram adultos, que eles falam, Débora, cresceu, casou, saiu de casa, mas a preocupação não passa não. Tá sempre aqui, ó, eu sempre acordo pensando, eu sempre quero saber se comeu, se tá tudo bem, se chegou em casa bem. É exatamente isso, né? Mas tirando esse exemplo aí,
vamos falar sobre o que é essa linguagem do amor, atos de serviço. É você servir o seu filho. Mas servir como? Ele vai fazer um dever de casa, vai estudar, sente ele do lado dele, disponibilize esse tempo, é o seu serviço para poder ajudar ele nessa tarefa. Você vai fazer um lanche para ele, chama ele, porque ao mesmo tempo que você serve o seu filho e ele também entende o que é servir, disponibilizar, ele também vai estar aprendendo com esse exemplo. Isso também vai estar favorecendo e ajudando o seu filho nesse crescimento emocional, de como se tornar um adulto melhor. Então, também é uma linguagem do amor importante. Tá, então eu falei aí para vocês das 5 linguagens do amor, né? Para quem não estava, falei do toque físico, falei da palavra de afirmação, falei do tempo de qualidade, falei de presentes, falei do atos de serviço. Tá, Débora, mas e agora? Como que eu faço para saber qual que é a linguagem principal? As pessoas podem ter, né, 2 tipos de linguagens aí, mas tem uma que é principal, que é a mais importante. Se seu filho entende, você consegue fazer perguntas, ele vai te respondendo, já está nessa fase, né, de interação. Tem muitos testes aí na internet sobre como pesquisar a linguagem do amor do meu filho, da minha filha, e vai ajudar vocês nesse processo. Se vocês tiverem interesse em adquirir o livro, quem quiser depois me chama que eu passo para vocês, falo direitinho qual que é o livro. Tem testes lá no final do livro que ajuda muito também a descobrir, mas o principal, tirando esses testes aí, é o dia a dia. Mas como que você pode observar isso no seu filho? Você vai observar, em primeiro lugar, como que o seu filho demonstra amor para você. Porque é automático nós fazemos o quê? Para mim é importante, para mim, por exemplo, Débora, é super importante o tempo de qualidade. Então, a minha principal tempo de qualidade e a outra é presentes. Então, o que eu quero fazer para os outros, já que é importante para mim? É ter um tempo de qualidade. Então, se a pessoa está aqui comigo, muitas vezes eu vou largar o celular, eu vou estar olhando para essa pessoa, eu vou estar tentando me conectar com ela de alguma forma, porque para mim é importante que as pessoas façam isso comigo. O presente não é sobre a questão do valor, mas eu amo que a pessoa chegue, nem que seja com isso aqui, mas eu penso, poxa vida, a pessoa parou o dia dela para pensar em algo que poderia me agradar. Então, eu tenho a tendência de fazer isso com as pessoas, né? De passar assim, comprei um presente, na hora de dar um presente e ficar super feliz quando a pessoa gostou, quando eu acertei no presente, porque isso pra mim é normal. Então, o seu filho, o que ele vai fazer também? A tendência dele é demonstrar pra você o amor da mesma forma que ele gostaria de receber. Então, você pode observar, se ele tá fazendo isso é porque pra isso ele é importante. As reclamações. Então, durante o dia, né, vai conversando com seu filho, como foi a escola, teve alguma coisa que você não gostou? E aqui, no papai ou mamãe, como é que tá? Tá tudo bem? Tem alguma coisa que você tem pra reclamar? A gente tá bebendo água toda hora, né, mas é porque eu tava explicando no início da live. Eu passei ali, tinha um cheiro forte, não sei de tinta, sei lá, e toda vez mexe muito com a minha garganta. Então, tá aqui seca, com pigarro preso, horrível essas alergias. Mas tá tudo bem, tô conseguindo falar aí com vocês. Então, observe como é que é o dia a dia do seu filho, observe como que ele, o que é importante para ele, porque assim você vai conseguir entender. Então, eu tava falando das reclamações, é importante ouvir também a opinião das crianças, não é porque é uma criança, por que ela não pode também dar opinião? É da mesma forma quando o pai e a mãe chegam aqui e falam, mas meu filho não come isso de jeito nenhum. Tá, mas ele não come porque ele tem uma seletividade alimentar ou só porque é um gosto dele? Nós não comemos tudo que tá ali disponível, porque eu não gosto, por que a criança tem que gostar de tudo também? Então é importante sim parar, escutar o filho de vocês e claro, né, colocar na balança que podemos considerar o que não podemos. E outra coisa também que fala muito interessante lá no livro, que foram esses pontos-chave que foram mexendo comigo, foi a melhor forma de entender, né, e de doar esse amor para o seu filho, sua filha, e entender esse processo é quando você consegue amar o pai ou a mãe do seu filho. Olha só a profundidade disso. Então, antes de você querer entender se você está aí casado
antes de você entender qual que é a linguagem do amor, o que eu expliquei aqui para vocês, o que vocês podem mudar aí no dia de vocês depois desses exemplos, é saber, você ama o pai do seu filho, você ama a mãe do seu filho? Por que que ele fala disso no livro? Porque quando a família está em harmonia e esses pais estão, não é viver todos os dias mil maravilhas, porque isso não existe, né? Mas é sobre uma família ter esse amor presente. É sobre uma família ter essa harmonia, porque se não existe essa harmonia, com certeza essas crianças já estão sendo prejudicadas. E não é sobre tô dando palpite de que tá tudo horrível, tem que ficar... Não sei o que está acontecendo no lar de vocês, não sei mesmo. A não ser que sejam meus pacientes e me contaram. Mas é sobre tentar manter essa harmonia. Não deu certo, Débora, separou, né? O casal separou. O que você pode fazer para o seu filho ou sua filha entender esse processo? É uma terapia, é buscar ajuda profissional, é o que vocês podem fazer em brigar longe deles, mais perto deles, tentar manter um relacionamento mais agradável. E isso com certeza faz muita diferença para essas crianças, sem dúvidas. Por isso que eu queria fechar, né, com essa reflexão. Então, antes de querer, às vezes, eu sei, né, vamos fechar um parênteses aqui das crianças e falar sobre um outro mundo aí. Eu sei que quando um filho nasce, como eu falei, eu não sou mãe ainda, mas eu entendo bastante porque eu escuto muito aqui sobre essa rotina. Eu sei que quando o filho chega, a rotina é grande, acontece a correria enorme, mas nunca se esqueçam sobre vocês pais como um casal, porque antes de ter esse filho, vocês eram um casal. E como é importante que mantenha isso por muito tempo, de também tirar esse tempo de qualidade para vocês como um casal, porque sem dúvidas o filho de vocês recebe muito melhor esse amor e é muito beneficiado também com essa decisão de vocês. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui em mais uma conversa de quarta. Se tiverem alguma dúvida, quiser mandar. Espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema bem parecido com os de adultos, mas eu trouxe alguns outros exemplos para vocês aí, voltado para os filhos. Como eu falei, se alguém quiser saber mais sobre o livro, me chama, que eu passo para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui e até semana que vem, tá bom? E me mandem aí sugestões de live. O que eu souber falar, eu venho falar para vocês, eu vou pesquisar, ou eu convido alguém para poder fazer a live aqui comigo e trazer coisas bem importantes para vocês aí, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijão para vocês.